estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados, a partir das 12 horas. E também navegar na internet, www.espacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E lembre-se, você pode ajudar a construir a pauta do programa Espaço Saúde. Para isso, você navega no portal www.espacosaude.net, você vai na página Fale Conosco, mande a sua dúvida, sua pergunta, sugestão e nós vamos procurar um especialista para responder a sua pergunta e assim orientar toda a sociedade, toda a comunidade. No programa de hoje, nós vamos responder várias perguntas que chegaram dos internautas, falando sobre relacionamento, casamento, separação, como que ficam os filhos nessa história e a cabeça do casal, para onde vai durante o processo e depois do processo de separação. E para isso nós viemos aqui conversar com a nossa amiga e terapeuta Berenice de Lara. Berenice, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigada a você, Pedro. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal da sua audiência. Berenice, vários e-mails chegaram perguntando sobre isso aí, esse tema, né? Casais, não são casais, casaram há 1, 2, 3 anos, 5 anos, são casais às vezes com 40 anos de relacionamento e que agora estão se separando, né? Como que você está vendo isso como terapeuta? Como é que está no mundo de hoje isso? Bem, Pedro, a questão do divórcio, da separação, né, ela é algo que todo mundo sabe, é muito recorrente hoje em dia, né? Então, nós praticamente temos no Brasil o mesmo número de casamentos, o mesmo número de divórcios, né? Então, a gente tem uma incidência muito grande com todos os problemas que isso traz. Seja um relacionamento mais recente ou de muitos anos, sempre é um trauma. É claro que se você conviveu com a pessoa há 40 anos, vai ser diferente relativamente, né, pelo tempo, né, pela experiência acumulada, pelos bens acumulados, por tudo, filhos, netos às vezes, né? Mas o problema divórcio, separação, ele sempre é grande. Você sabe que o divórcio é a causa número 1 de estresse, é o mais alto nível de estresse, ele vem... O divórcio é o primeiro. O segundo é a perda do emprego. Então, mas isso é função do que, Berenice? Da questão emocional ou da questão patrimonial? Não, da questão emocional em primeiro lugar. Porque quando um divórcio acontece, quando chega na separação, porque o divórcio em si é assim, a formalização dessa separação, né? Então, quando vem a separação, na verdade, já começou a acontecer um divórcio emocional antes, bem antes, né? E por que isso acontece? Aí pode ter começado lá atrás, na época já do casamento. Vamos pensar em pessoas que compram um modelo, o que é bastante comum ainda acontecer, de que vai crescer, encontrar um príncipe encantado ou uma princesa muito linda e vão se casar e vão viver felizes para sempre num reino distante. Gente, isso não pensem assim que isto é uma fantasia que não acontece mais. Tanto que você vê, o próprio casamento religioso perdeu muito daquele contexto religioso e ele é muito mais uma questão social, né? É um momento social o casamento, né? Então, existe sim essa fantasia de ser a princesa naquele momento e o homem projetar isso tanto quanto a mulher. O homem um pouco menos porque ele é um pouco mais racional, né? Mas então, vamos lá, a pessoa entra na relação com essa expectativa fantasiosa. Ela vai cobrar do parceiro ou da parceira uma conduta condizente ao que ela espera, que é a fantasia dela, né, deseja. Se um dos dois vem, por exemplo, de uma infância, de uma família de origem, ou muito pobre, ou com uma infância abusiva, situações assim, mais concretamente mais difíceis ainda, ela vai depositar esta carência no parceiro ou parceira. Então, quando encontra aquela mulher ou aquele homem, esta pessoa é o que vai resgatar a minha história de vida anterior. Essa pessoa vai preencher todas as minhas necessidades, né?
E aí fica uma cobrança que aquele de quem é solicitado, que seja tudo, companheiro, amante, amigo, confidente, é o que vai jogar os jogos com a pessoa, é o que vai consertar a casa ou vai costurar a roupa. Tudo aquilo está, a pessoa deposita em que o outro tem que corresponder àquelas necessidades. E aí, quem está na posição de corresponder, fala assim, chega no consultório e diz assim, é um poço sem fundo, por mais que eu faça, nada está bom, não é? Então, parece que é uma coisa de agora, mas não é. Vem lá da infância, mal resolvida. Pode ser uma situação assim. E aí essa cobrança permanece. É claro que isso vai desembocar em uma série de situações que tornam o relacionamento desgastante, infeliz. E aí a pessoa, né, chega muitas vezes num ponto em que ela diz, agora está insuportável. Na verdade, devia estar insuportável desde o começo. Essa é uma situação recorrente, né, pelo número de e-mails que a gente recebeu, e nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. E nós estamos falando aqui sobre a convivência a dois, o casamento, separação, como é que fica a cabeça das pessoas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não perca esta grande oportunidade que a Tolentino Imóveis traz para você. Condomínios na Zona Norte e Zona Oeste de Marília. Essa é a sua grande chance de comprar sua casa por R$115 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios que podem chegar a R$17 mil. Vá até a Tolentino Imóveis e faça seu cadastro, mas seja rápido. Se você deixar para amanhã, pode ficar sem. Tolentino Imóveis, Avenida Vicente Ferreira 770, telefone 3301-5661. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para vocês. E no programa de hoje, nós estamos conversando aqui com a Berenice de Lara, que é terapeuta floral, e nós estamos falando sobre separação, como ficam os relacionamentos, como é que fica a cabeça das pessoas, como é que ficam os filhos durante todo esse processo. Berenice, a separação ela traz um trauma porque é um rompimento, não é isso? Rompimento emocional, rompimento Sim. material. E tem a ver um pouco com essa questão do posicionamento da mulher na sociedade, querer se impor mais, ter mais autonomia ou não? Olha, Pedro, o que eu tenho observado é que essa não tem sido uma questão recorrente, tá? Assim, da mulher querer se posicionar, porque na verdade ela já mais ou menos faz isso, a menos que seja um casamento de muito tempo, vamos falar em casamento de 40 anos, que eu tenho alguns casos que eu estou atendendo assim aqui em São Paulo. O que acontece? Às vezes o modelo anterior é este. Às vezes, a mulher pode ter se formado, mas não exerceu a profissão, ou exerceu durante um tempo e parou quando chegaram os filhos, e optou por ficar em casa, nem precisava, porque o marido era o provedor, não é? E aí, o que acontece? No começo, essa postura da mulher assim, de um certo desamparo, de uma dependência, era até charmosa, ele achava ótimo, ele era assim, ele até crescia. Aí, com o passar do tempo, à medida em que a mulher vai ficando até pegajosa muitas vezes, porque essa dependência aumenta, ela realmente abriu mão das questões dela, não é? E aí essa dependência aumenta, essa cobrança aumenta,
Isso pode, inclusive, vir a ser uma das causas do divórcio, da separação. Traz insegurança na cabeça da mulher, essa dependência com o passar do tempo, envelhecimento? Sim. Traz sim. uma insegurança? Por isso que ela cobra mais? Na verdade, é uma porção de coisas. Ela, assim, ela se sente insegura porque ela está vendo que o tempo está passando, ela vê uma série de exemplos do que está acontecendo ali fora, não é? Então ela fala, eu preciso fazer plástica, eu preciso me cuidar. Se cuidar eu acho que precisa mesmo, mas ao longo da vida, não é de repente no último momento que você descobre que você tem um problema no casamento, você precisa se cuidar. Não estou desanimando, gente, não estou dizendo que é tarde. A gente sempre deve fazer um movimento positivo. Mas a gente está aqui na prevenção também, não é? Então, assim, antes de chegar nesse ponto, né, vamos estar atentos. Eu acho importante a mulher ter alguma atividade, sim, para ela não entrar nessa armadilha, se for o caso, né, muitos anos depois. Então, eu acho que é importante, sim. Agora, que vem uma insegurança, como você perguntou, decorrente do fato de não trabalhar e tudo, vem, claro, porque quando há o divórcio, via de regra, o padrão né, de vida baixa muito para a mulher. Ela também tem uma perda significativa no círculo social dela. Isso é verdadeiro. Né? Muitas vezes os casais amigos eram assim, amigos muito em primeiro lugar, né? Por parte do marido. Então, quando acontece essa separação, a mulher se vê desamparada verdadeiramente pelo círculo social, porque a nossa sociedade ainda é muito complicada nesse ponto. É impressionante como, num certo sentido, a nossa sociedade é provinciana. Né? Então, é uma situação que ao longo, né, do tempo tende a mudar. Vamos sim nos modernizar, ter uma visão mais acolhedora disso tudo, mas por enquanto não é a realidade. Então, ela tem essa perda também. Né? E tem outras questões, né, além disso. Né? Então, os amigos, o círculo social, o financeiro. Aí vem as exigências, quando tem filhos ainda pequenos, vem exigências dos filhos que às vezes ela não consegue atender. Agora, Berenice, de todo esse movimento aí, a separação, homem para lá, mulher para cá, as pessoas esquecem que o contrato que o casamento é um contrato? Esquecem. Eles não olham para esse lado? Esquecem, não olham. A gente tem até dentro da terapia floral uma essência, que é a de azurita malaquita, que trabalha o quê? Exatamente isso, a tomada de consciência de que o seu casamento é um contrato com uma série de cláusulas não escritas, mas que estão lá valendo. Eu sempre falo disso e é verdade. Então, quando você conhece a pessoa e decidem que vão casar, primeiro, quando resolvem que vão casar formalmente ou que vão apenas morar juntos, num compromisso sério e tudo mais, mas sem assinar o papel, aquela coisa, vamos ter filhos ou não? Vamos ter um filho ou dois filhos? Ou, né? Não teremos filhos. Vamos morar em casa ou apartamento, vamos poupar ou vamos viajar, estilo de vida. Tudo isso, gente, são cláusulas de um contrato que um dia elas serão cobradas se houver uma separação. Entende? Então, quanto antes a pessoa toma consciência de que aquilo que está sendo combinado é uma verdadeira cláusula contratual, que vai ser exercida ali, né, para ser cobrada, é bom você, né, é melhor, facilita, não é? Porque você já pensa duas vezes o quanto que aquilo você vai negociar ou não. Não, agora, neste momento, eu não quero ter filho, mas eu acho que mais para frente eu vou querer. Porque se você diz, para concordar, e eu já vi isso dentro do consultório, a pessoa falando assim, eu concordei com ele que a gente não teria filho, porque, senão acho que ele não iria casar. E daí ela pega e engravida, né, no meio do caminho. Claro, engravidou do marido, mas daí o marido surtou. Né? O filho não é meu. Na verdade, essa negação veio de outras questões, acabaram se separando. Mas, assim, vem de outras questões, né? São cláusulas do contrato que não foram respeitadas. Combinou e não cumpriu. Combinou e não cumpriu. Exatamente. Agora, tem uma outra questão assim, Berenice. Eu estou pondo isso aqui para a gente discutir mesmo, debater, até depois para você mandar e-mail sobre isso. A mulher, ela tá se posicionando mais na sociedade, tem mais independência. Né? Eu conversei com alguns casais jovens, né? E uma das reclamações dos homens é que a mulher tem muita autonomia.
Então faz coisa sem falar com ele. Né? Ou não negocia ou não discute. Sim, Resolvi sim. trocar o carro. Foi lá trocar o carro. Chegou de carro novo. Né? Mas como assim você trocou e não conversou comigo? Como é que você está vendo isso? Olha, os homens estão esperneando bastante, porque é verdadeiro isso. À medida que a mulher vem ganhando mais, em algumas situações a mulher ganha mais que o marido. Então, se ela ganha mais, ela fala, bom, agora é minha vez, né? Porque nós temos sim uma sociedade que ainda tem um modelo muito centrado no homem, não é? Já mudou bastante, mas porque a mulher conquistou isso tudo, né? Esses últimos 50 anos principalmente. E aí, né, vem assim a questão, acho que no Brasil 40 anos, né? Lá nos Estados Unidos, na Europa mais tempo, mas enfim, ela vem e agora, né, agora para que eu vou consultá-lo? Não é? Se ele resolve, quando eu vejo ele já fez. Então agora eu também não. Mas eu não, aí se o homem se sente inseguro, e a primeira questão que acontece é isso, o homem acaba se sentindo inseguro, né? Ela diz, mas eu não mexi no seu dinheiro, eu comprei com o meu dinheiro. E aí a gente já começa também a criar um vácuo, porque, gente, de verdade, quando você casa, goste você ou não, tem que ter uma parceria muito boa, e não dá para ficar assim, isso aqui é só o meu dinheiro, nem para o homem nem para a mulher. Isso vale para os dois, não é? Dizer assim, não, isso aqui é meu dinheiro, já você cria ali um campo, né, de abertura de problemas, né? Eu acho que tudo precisa ser conversado. Precisa sim. Né? São as cláusulas. Como é um contrato, precisa ser negociado. Se tinha uma cláusula que tudo seria junto, tem que rediscutir essa cláusula antes de fazer para evitar o conflito. Para evitar, porque daí o homem fica mais inseguro, aí ele tende a descontar essa insegurança de outras maneiras, desconfiando da mulher, e vai por aí, vai uma série de desdobramentos. Agora, tem uma coisa complicada, que o homem também não aceita muito, né? Que é aquele... Vamos discutir a relação. Aí cria uma crise, né? Vai de novo, falar de novo. Como que é isso? Não, tem que discutir a relação, mas como é que faz isso de uma forma tranquila? Gente, mas não é assim, vem aqui, vamos discutir a relação. Isso nunca funciona. Mas é assim, na hora que sentou para falar, olha, nós vamos mudar de casa? Vamos, né? Então, enquanto você está discutindo isso ali, é o discutir a relação no que se refere, por exemplo, à moradia, ao estilo de vida. Gente, a mulher tem que entender que é esta hora de falar, na hora em que as coisas estão acontecendo. Não é assim, vamos sentar aqui para discutir a relação. O homem não tem paciência para isso. Ou depois que virou problema. Ou depois que virou problema, sabe? Se você conseguir se colocar aos poucos, e nisso que a terapia ajuda muito, né, Pedro? Porque a pessoa vai entendendo como que é a dinâmica para se lidar, para se ter um relacionamento melhor. Maravilha. Nós estamos conversando aqui com a Berenice de Lara, que é terapeuta floral. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não perca esta grande oportunidade que a Tolentino Imóveis traz para você. Condomínios na Zona Norte e Zona Oeste de Marília. Essa é a sua grande chance de comprar sua casa por R$115 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios que podem chegar a R$17 mil. Vá até a Tolentino Imóveis e faça seu cadastro, mas seja rápido. Se você deixar para amanhã, pode ficar sem. Tolentino Imóveis, Avenida Vicente Ferreira 770, telefone 3301-5661. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança.
Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos respondendo perguntas de internautas sobre separação, casamento, relacionamento, como é que fica a cabeça, esse contrato que é feito jurídico e também social quando a gente se casa ou quando a gente se une. Berenice, como que eu faço preventivo? Que isso é o interessante. Nós falamos até agora do que acontece, a tendência da sociedade, mas e a prevenção? Como é que os florais podem ajudar a ter um relacionamento harmônico ou equilibrado? Veja, Pedro, aquilo que nós estávamos falando no bloco anterior, não é? É importante que a pessoa aprenda a se colocar, porque às vezes a mulher se omite, ou o homem, tanto faz, assim, na tentativa de evitar o conflito. Sabe, evita o conflito ali na hora. Eu não vou discordar, mas no fundo a pessoa permanece com a mesma opinião, em algum momento ela vai cobrar, né? É a cláusula, né? Então, é realmente aprender isso, a terapia floral pode ajudar muito bem, aprender a se colocar com gentileza, mas com firmeza, sem criar caso, mas assim, se sentindo adequada, sabe? Se sentindo forte o suficiente para poder dizer assim, olha, eu acho que isso assim não dá, isso eu preferiria de uma outra maneira, qual é o meio termo que a gente já pode achar nisto, não é? Então, as essências florais, elas podem ajudar a fortalecer, não é? O seu senso de eu, não é? A sua capacidade de estar inteira ali, verdadeira ou verdadeiro, não é? Na relação, isso é muito bom. Ela abre também um espaço, Pedro, para que a pessoa se conheça melhor, para conhecer melhor os seus limites, não é? Porque às vezes a pessoa não se coloca hoje, amanhã, depois, 5, 10 anos. Um dia ela apresenta uma conta assim que fala, nossa, isso aqui é impagável, não é? Então, isso não é saudável. A terapia ajuda a pessoa a aprender a lidar com isso. E uma das questões também, que no preventivo, não é? Às vezes a pessoa tem dificuldades desde antes de casar e ela não se dá conta, não é? Porque ela quer casar, não é? Então, às vezes ela não se dá conta porque ela não quer entrar em contato com o problema, às vezes ela vê que tem um problema, mas ela quer pôr debaixo do tapete. Então a gente tem essências que ajudam você a estar forte, calma, tranquilo o suficiente para perceber o que acontece e qual é a melhor maneira de lidar para que as coisas andem bem. Uma das questões, Pedro, que eu vejo é assim, né? Existe uma falsa ideia de que as pessoas deveriam entrar em relações complementares, né? Então, se eu sou uma pessoa muito indecisa, vou casar com uma pessoa decidida. E eu digo que os melhores casamentos, os mais bem-sucedidos, sem maiores atritos, porque tudo tem conserto, né? Dá pra gente ir ajustando. Mas, assim, são aqueles em que vocês têm grupos de afinidade bem definidos, né? Se ele adora ir para a praia e ela não suporta, isso vai ser um impeditivo para o casamento? Não. Mas se tiver uma série de coisas nesse nível, vai chegar uma hora que ele vai achar alguém, ou ela vai achar alguém, que esteja mais em sintonia, não é? E aí complica, né? Então, o que a gente faz no preventivo é ajudar a pessoa a perceber como que ela pode lidar melhor com o relacionamento. Né? Então, a gente tem essência de pirita, peridoto, cornalina, malaquita, diversas essências que cada uma vão no seu ponto, fortalecendo, ajudando a pessoa a estar melhor, de bem consigo mesmo, com uma boa autoestima, porque a pessoa que tem uma autoestima prejudicada, ela tende a cobrar do parceiro muito mais para preencher aquelas inseguranças. Então, aí é difícil. Então, preventivamente, seria muito interessante que as pessoas, antes de se casar, fazer esse contato, fazer essa discussão da relação, claro, fazer as afinidades. Prestar atenção nisso. Né? Porque tem uma coisa, viu, Berenice? É assim, no casamento, o homem sempre espera que a mulher não mude. Se ela é jovem, bonita, né, tal. E a mulher, ao contrário, não, eu vou me casar e ele vai mudar. Ele vai melhorar. Verdade. Não acontece nada disso. Bem lembrado isso, Pedro, é verdade. Não, porque ninguém muda ninguém. Entende? Eu digo isso assim, quando a pessoa chega e fala, porque o meu marido, ele precisava mudar. Não. Se o marido não está aqui ainda, porque muitas vezes a mulher vem primeiro. Se ele quiser vir,
Vamos ver o quanto ele está disposto a mudar, porque não vai ser você que vai mudá-lo. Isso é uma coisa que a gente se bate muito. E assim, a gente tem, né, dentro do trabalho que eu faço, a visão sistêmica, né, a intervenção sistêmica, a gente pode fazer, por exemplo, um grupo de 8 sessões com o casal, como aconselhamento mesmo, redirecionamento, entendeu? Não é uma coisa que a pessoa fala, porque tem gente que fala, eu não queria entrar numa terapia longa, que eu não sei quando termina. Tá bom, na terapia floral você pode fazer um bloco, né, vamos dizer assim, combina-se, né, terapia de aconselhamento, né, de a gente detectar os problemas, ajudar o casal a entender. O casal que eu digo, gente, às vezes vem só a mulher ou vem só o homem. Eu também tenho tido muitos homens me procurando. Isso é uma boa tendência, isso tem mudado. Pode ter essa terapia que ajuda para entender o problema. Sim. E aí só tomar as gotinhas depois, Isso. 3 vezes ao dia, numa forma tranquila. É isso mesmo. Né? Não se expor, porque as pessoas têm muito medo de se expor também, né, Berenice? Bem, num consultório de terapia floral, o sigilo ele é mantido da mesma maneira que em qualquer outro consultório, como deve ser, não é? Entendo desta maneira. Então, assim, não será exposto naturalmente que não, né? Certo. Agora, é interessante, então, que as pessoas procurem aqui os Florais de Lara, marquem um bate-papo, uma conversa, para você entender o problema e você indicar qual é a melhor essência, qual é a melhor cristal, qual é a melhor floral, para que possa ajudar. Sem e se dúvida. puder prevenir antes de casar, melhor. Ou logo no começo do problema no casamento, né? Mas, gente, nós estamos falando de prevenção, mas é assim, tudo tem um jeito da gente ajustar, se as pessoas interessadas estiverem realmente dispostas a isso. Porque se entrar naquela, não adianta, porque você não vai mudar mesmo, então aí não tem o que fazer, né? Ou então a pessoa chega no consultório e fala assim, meu problema é esse, agora resolva. Não, o terapeuta, ele não é que ele vai resolver, ele vai ajudar a pessoa ou o casal a compreender aonde que está o nó, trabalhar com as dificuldades que eles têm para ver o quanto que eles conseguem fazer a mudança, em que velocidade. A gente tem que respeitar o tempo do outro, não tem jeito, Pedro. Agora tem um outro lado disso, que não vai dar tempo aqui no programa, mas que é a pessoa que está num relacionamento e usa ou a falha, ou o defeito, ou o problema do outro para justificar os seus problemas. Claro. Eu não trabalhei porque isso. Eu não, claro. Eu não me cuido por causa daquilo. Sim. Tem isso também. Né? Tem, claro. Mas aí a pessoa está se colocando no lugar de vítima, né? Aí a gente tem umas gotinhas de fuxita para resolver isso. Porque quando você se coloca no lugar de vítima, você já depositou todo o problema no outro. Mas, na verdade, quem que disse que você precisava ter aceitado esse lugar de vítima? Foi uma conveniência, isso a gente chama de ganho secundário. Se você resolveu ficar na situação disfuncional, alguma coisa você estava ganhando em troca. Foi isso que compensou. E vamos então desconstruir isso para se construir uma relação mais sadia, mais harmoniosa, melhor, mais feliz, né? Com integridade emocional, física e social. Com certeza, isso mesmo. Que é o melhor. É isso mesmo. Tá certo. Berenice, obrigado por estar no Espaço Saúde. Obrigada a você e a todos os nossos ouvintes. Eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal, por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.